Senhores vereadores, por favor, eu solicito silêncio. Senhores vereadores, o fato é inusitado aqui na casa, nesse meu mandato e em mandatos anteriores que eu acompanhei, eu não verifiquei. Mas para manter o espírito democrático que tem norteado as minhas ações na presidência da Câmara, eu vou refazer a votação. A discussão, eu acho que o vereador Otávio Alves Garcia já fez a sua justificativa tranquilamente. Eu acho que todos os senhores vereadores estão suficientemente informados sobre o problema para tomar as suas decisões, tá certo? Então, eu vou retomar... A discussão. Não, a votação. A votação. Não, vereador Kiko. Não, vereador Kiko. O que ficaria prejudicado seria a votação por não haver tido uma argumentação do solicitante ao destaque. Então, eu acho que dessa forma, na justificativa de voto, eu sinto que está contemplado a citação regimental ao que foi levantado pelo vereador André Rezec. Tá certo? Eu acho que todos aqui... Nós não estamos lidando com pessoas novatas, com pessoas inexperientes. Nós já estamos do meio para o fim do mandato. Todos os senhores vereadores, eu tenho certeza absoluta, que estão absolutamente bem informados sobre a matéria. Tá certo? Então, eu vou repetir apenas a votação. Isso para manter o espírito democrático dessa presidência. Senão, eu poderia fazer uma interpretação também em que não concederia essa nova votação. Também era cabível, uma vez que a justificativa ocorreu por parte de quem solicitou o destaque. Então, eu vou repetir a votação. Questão de ordem, vereador Lirico. Só para me entender. Então, o vereador justificou o pedido de vista dele, morreu. Não, mas não tinha que abrir a discussão. Vereador Lirico, eu abri a discussão, nenhum dos senhores se propuseram a fazer a discussão. Depois só da depois da dele, rejeição, não. vereador Lirico. Não, depois da justificativa dele, não. Não. Não pôs na abertura, não. Não. Discussão, não. Um ou outro... Quando eu pus em discussão, quando eu pus o processo em discussão, nenhum dos vereadores da casa, seja situação ou oposição, se dispuseram a fazer a discussão. Antes, depois que foi requerido o regimento interno do André, não colocou. Aí é uma coisa que amanhã eu vou até pegar a fita, vou vir aqui amanhã para ouvir. Pra ver. Tá bom, vereador Lirico, sinta-se à vontade de tomar as providências que Vossa Excelência achar que garante o seu direito. Tá certo? A minha decisão é essa e eu vou repetir a votação. É decisão do presidente da casa que tem certas prerrogativas, vereador. Não, tudo bem. Então aí é mandato. Então Novamente, está em votação o requerimento número 1066/2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, Lirico. 1066/2007. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Rejeitado contra os votos do vereador André Rezec, Kiko Miziara, Lirico e vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca. Desculpa, vou refazer a expressão. Foi rejeitado pela maioria dos votos. Tá certo? Vou citar os votos, os vereadores que votaram contrários. Vereador Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha, Paulo Correia, vereador Euripinho,
e vereador Claudionor Risse e João Minaré. Justificativa de voto, presidente. O senhor já fez uso de justificativa de voto. O senhor só votou de novo? Tá ok, tá certo, vereador Kiko. Eu quero só usar a palavra agora para dizer que é incrível como é que, quando a pessoa não quer aprender, ela faz questão de ser burra mesmo. Reiterar a coisa ali, não quer pensar, não quer raciocinar, não quer entender, não quer dialogar, nem nada. Toma uma postura truculenta e dizer coisas como foram ditas em justificativas, que no ano não sei o quê, Banco Banespa, não sei o quê, não tem nada a ver. Se nós deixarmos de considerar qualquer situação, qualquer uma, ou tentarmos justificar o nosso erro atual por erros passados do outro, isso não é papel de homem, não. Isso não é papel de quem está se preocupando com as coisas agora, não. Isso é papel de quem quer melar as coisas, e esse é o velho sistema que existe, de tentar confundir os outros, de tentar jogar lama em cima das outras pessoas, como se essa fosse a possibilidade de justificar os próprios erros. É isso que essa casa aqui tem, que está mostrando demais da conta, que não está tendo a preocupação efetiva de avaliar as coisas como tem que ser avaliada na função de um poder que eu acho que não é mais poder, é não poder. E isso é uma coisa, senhor presidente, que eu lamento que Vossa Excelência que esteja no poder e não faça luz exatamente em cima da sua bancada, como Vossa Excelência sempre fez questão de dizer, não faça luz sobre a sua bancada, que ela está usando o despoder. Porque não está beneficiando ninguém, não. Voltei a falar isso agora há pouco, estou falando de novo, não está beneficiando ninguém. Porque o caminho, por exemplo, eu da minha parte, já entrei na justiça, já está lá, está na mão do advogado para entrar sobre as minhas petições. Eu vou sugerir para o vereador Lilico que faça o mesmo, para o vereador André, para o vereador Anastácio, que faça o mesmo. Aí vai ficar uma beleza essa Câmara ter que engolir um monte de coisas, ter que responder um monte de coisas, o prefeito ter que responder um monte de coisas, por mandados. Já não chega, nós não sermos capazes de mandarmos de nós mesmos, nós vamos admitir que um monte de outras coisas invadam a nossa casa. E é exatamente por isso, e é essa postura da bancada que Vossa Excelência preside nessa casa, como presidente dessa casa. Lamento profundamente o fato de serem anti-vereadores, de serem anti-poder legislativo. É isso que eu lamento. E dizer que é o contrário, ou chegar a querer fazer sofismas, ou querer fazer algum tipo de demagogia barata, não vai justificar as omissões e submissões que estão acontecendo aqui, lamentavelmente. Justificativa de voto, senhor presidente. Minuto, vereador André. Que artigo que é? Requerimento número 1067, Senhor está barra defendendo minha 2007. justificativa de voto, senhor presidente? Desculpa, vereador André Rezec. Justificativa de voto para o vereador André Rezec. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi a justificativa para lamentar a nova votação e a decisão da Câmara, porque, infelizmente, com esse tipo de atitude, acaba cerceando o trabalho e a função do vereador. E eu acho que eu já disse isso uma vez na tribuna, já tomei algumas medidas, e isso vai acabar levando a tomar algumas outras medidas e dividindo ainda mais essa casa. Eu queria pedir à bancada de sustentação que, pelo menos, não tentasse impedir o trabalho legislativo dos vereadores, porque senão vão ter que surgir novos problemas e que certamente não contribuirão em nada com o Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto favorável dizendo o seguinte: eu acho que essa casa, na sua totalidade, teria, no mínimo, fazer um voto de congratulação e louvor ao Banco Itaú. No mínimo tinha que acontecer isso. Porque foi o banco que cobriu a oferta de outros bancos, certo? Foi uma coisa séria. E aqui ninguém está preocupado com o Itaú, com o funcionário, não. Está preocupado com os 10 milhões, que sabe muito bem que esse dinheiro vai ser muito bem empregado pelo prefeito, e às vezes a pessoa fica preocupada. Mas eu acho que essa não é a função do vereador, se preocupar com aquilo que já aconteceu. Agora, o dinheiro vai ser aplicado? Vai ser muito bem aplicado. Então, esse valor desse dinheiro teria que sair daqui, certo? Dessa casa,
um voto de louvor e congratulações, certo? Para o banco, por tudo que ele tem feito. E tenho certeza, senhor presidente, tenho certeza absoluta que o banco é um banco grande, é um banco que tem competência e é um banco que não vai fazer nada disso, que o funcionário vai chegar lá e não sei o que tem. Isso tudo tenho certeza que é papo furado. Porque o banco saberá muito bem como atender os funcionários, com dignidade, certo? Porque ninguém pode falar nada por enquanto, porque começou praticamente ontem. E se a bancada nossa concordar, a gente vai fazer esse voto de louvor e mandar para a presidência e para a diretoria do banco. O nobre vereador João Minaré, eu solicito que Vossa Excelência faça esse requerimento para a próxima sessão. Já fez? Já está feito? Unanimidade, está certo. Justificativa de voto, vereador Lirico. Bom, eu queria justificar meu voto, que, por favor, o Vereador Minaré. Vereador Minaré. Vereador Minaré, por favor. Vereador Minaré, por favor. Justificativa de voto do vereador Lirico. A minha justificativa é porque muita gente falou de licitação, falou de 10 milhões, eu não quero saber nada de valor. Fui bem claro no meu requerimento. Eu quero saber o contrato, para saber o que o funcionário tem de direito, o que o banco vai oferecer e o que ele pode fazer mediante as coisas que eles me pediram. É só por causa disso. Eu não quero saber que 10 milhões que o Manuel vai fazer ou que deixar de fazer, não. Eu acho que ele devia usar esses 10 milhões, até aproveitando meu outro requerimento, e comprar anestésico não vencido para aplicar no povo. Só isso. Justificativa de voto, vereador Anastácio. Vereador Anastácio. Não solicitou. Justificativa de voto, vereador Euripim. Senhor presidente, eu estou horrorizado de ver essas discussões, esperava que não houvesse. Mas eu não estou entendendo a bancada de oposição, que, com todo respeito ao meu amigo André, democracia é isso, meu companheiro. O que manda é voto, tá certo? Eu tive a oportunidade de ir na agência, sim, viu, Lilico? Fui na agência, conversei com a gerente e vi a situação, o que estava acontecendo lá. E eu tenho certeza de que essa mudança, que todos não esperavam, e dentro de uma licitação ganhou melhor. Ganhou a agência Itaú. E ela realmente está tentando se aprofundar para poder dar um atendimento melhor. Ela vai dar o atendimento que o funcionário precisa. É uma questão de tempo. É a mesma coisa você pegar um prefeito que governou 8 anos e pegar um que governou 2 anos e meio e comparar. É a mesma coisa. Não tem condições. Isso é normal dentro de uma mudança. O que temos que dar tempo a tempo. Eu estou fazendo um requerimento hoje pedindo caixa eletrônico no Itaú, do Itaú, em alguns locais estratégicos. Não, tudo bem. Nós estamos questionando, a gente está tomando os devidos cuidados. Só que você pega 2.000 funcionários para poder dar um atendimento numa mudança que houve tão rápida através de uma licitação, você tem que dar tempo ao tempo. Agora as coisas têm que dar tempo ao tempo. Justificativa de voto ao vereador Euripim. Se uma empresa, se uma agência bancária ganhou uma licitação oferecendo a melhor proposta, você tem que respeitar. Certo? O senhor, como um grande presidente que foi do sindicato bancário, sabe o que significa isso. Infelizmente, o Banespa perdeu. Ninguém gosta de mudança. Toda mudança gera uma série de polêmica. Mas nós entendemos que alguma coisa está sendo feita e vai ser feita para melhorar. Hã? Não, a gente sabe, porque eu acho que esse trabalho que está sendo feito com relação às aberturas de conta, muitos funcionários ficaram horas lá, eu fui lá questionar as 80 senhas que estavam sendo entregue, como estava sendo entregue, a demora, por quê, eu fui questionar isso, eu fui pessoalmente, né? Não sei se você foi, mas eu fui pessoalmente. Então, nós entendemos para os aposentados... Vereadores, então, eu acho justificativa de voto, vereador Euripim. O papel do vereador não é pôr no papel, é ver o caso. E ver e procurar soluções junto com a gerente. E ela vai tomar todas as providências. Eu tenho certeza que amanhã ou depois, esses que criticam vão estar elogiando. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Senhor presidente, Paulo senhores Henrique vereadores, no calor das discussões, aí a gente começou a fazer algumas análises. Primeiro, ressaltar
que eu, como munícipe barretense, eu nunca vi uma licitação que gerasse 10 milhões e 200 mil para os cofres da prefeitura. E eu tive a oportunidade de receber, questão de 15 a 20 dias atrás, uma pessoa que ela é funcionária do Saerb. Eu, sinceridade, eu fiquei com dó dessa pessoa. Por quê? Ela tem um rendimento aí em torno de R$ 360. Por incrível que pareça, o Banespa descontou. Primeiro, eu não sei, mas deve ter sido obrigado a fazer um seguro de R$ 60. E neste mês, para receber dia 1º de agosto, esta pessoa teve 3 seguros descontados na iminência de estar findando esse contrato com o Banespa. Vá com Deus, Banespa. Que venha uma nova perspectiva de boa para o funcionário. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, está encerrado o assunto do requerimento 1066. Senhores vereadores, eu vou, já que está sendo me exigido o cumprimento do regimento, eu vou passar a proceder dentro do regimento. Então, o mesmo artigo 180, invocado aqui no plenário, eu vou seguir o parágrafo 2º, que diz: pretendendo qualquer vereador discutir uma ou mais das proposituras anunciadas, requererá destaque para as mesmas e, se aprovado pelo plenário, estas serão discutidas e votadas isoladamente a critério do plenário. Portanto, a partir desse requerimento número 1067, eu vou colocar, e a partir desse momento passa a ser uma praxe na casa, em votação o pedido de destaque. Então, está sobre o Para que, dizer para vereador Vossa Minarelli? Excelência que o requerimento de voto de louvor e congratulações está aqui. E só não teve o voto líquido porque estava de licença. O resto todos votaram a favor, inclusive o André. Esclarecido, vereador Minarelli. Você votou, você tem que saber. Não sabe o que você está fazendo. Vereador Minaré, vereador André. Votação, destaque do 1067. Está em votação o pedido de destaque do vereador Otávio Alves Garcia com relação ao requerimento número 1067/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com voto contra do vereador André Rezec e Kiko Miziara. Está em discussão o requerimento número 1067/2007. Os favoráveis permaneçam como estão. Está em discussão o requerimento número 1067/2007. Senhor presidente, eu quero dizer que, quando se pede o destaque nos termos do regimento interno, o proponente do requerimento também pode discutir. Aliás, seria ele o primeiro a fazer a discussão, porque a propositura é dele. É bom que se diga isso, abre um parâmetro nesse problema todo aí. Mas eu estou conversando com o senhor presidente, não é com o senhor. Então, vamos deixar... Senhores vereadores... Porque paralela a conversa aqui não vai funcionar, não. Se continuar... Cada outra sessão eu vou ter que interromper aqui, constantemente os senhores vereadores. Vamos manter a linha tranquila, depois nós conversamos tranquilo. Aí tudo bem. Eu quero só dizer a Vossa Excelência, tanto o 67 como o 68, já vou adiantar, que eu vou votar contra. Eu vou votar contra ambos, senhor presidente. E vou dizer que o 1067 já foi objeto de apreciação nessa casa, foi objeto, inclusive, de votação contrária. Mesmo porque, com relação à verba, evidentemente, com o numerário existente ou não, o senhor prefeito deverá saber com aquele...
Presidente, enquanto você tiver com a palavra... A ordem se não interrompe corta a qualquer minha discussão, senhor vereador. Interrompa a discussão após me findar a minha fala. Não, senhor, você não conhece o regimento interno. Tá, perfeitamente. Você Eu diz vou que votar discute contra o requerimento por requerimento. Eu vou votar contra por essas razões que peca pela origem. Continua em discussão o requerimento número 1067/2007. Solicito ao vereador vice-presidente Sebastião Rodrigues que ocupe meu lugar para mim por 1 minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, funcionários, imprensa, eu aqui me coloco na condição bastante humilde de pedir ao senhor vereador Otávio Garcia que me esclareça o que é pecar pela origem, se Vossa Excelência puder me dar esse favor. Não, estou pedindo para Vossa Excelência. Você sabe quem quer pegar pela origem, que é um homem inteligente. Não, mas eu estou pedindo para Vossa Excelência. Depois eu explico para ele que pega pela origem, eu vou começar. Porque do jeito que vai indo aqui, esse paralelo não vai resolver. Pois é, mas a minha preocupação é essa, a gente usar uma terminologia qualquer e dizer assim, não, é por isso. E fica por isso. O que me preocupa nessa situação é saber verdadeiramente quanto que é. Bom, já. Ver verdadeiramente quanto que é essa dívida, porque, afinal de contas, eu sou um contribuinte municipal. Eu sou um funcionário público municipal e do meu salário eu pago R$ 455 por mês ao Instituto de Previdência. Então, me interessa saber a saúde do Instituto de Previdência, porque eu conto que um dia eu vou poder aposentar com essa verba recolhida mensalmente e sagradamente do meu salário. Infalivelmente. Está lá. E ele imposto de renda, tanto e Instituto de Previdência do município de Barretos, R$ 455, se não me falha a memória, ou 485. É uma cacetada. E eu nunca vi benefício nenhum dele voltado para mim. Espero que haja um da minha aposentadoria, sei lá, daqui quanto tempo. Mas se por acaso a prefeitura deixar de repassar e o Instituto quebrar, o que já existe uma grande preocupação com relação a isso, eu terei recolhido aí durante 10, 15, 20 anos e depois, tchau. Então, acho que deveria ser uma preocupação, mesmo que não fosse funcionários públicos municipais. Deveria ser uma preocupação de qualquer um. Afinal de contas, tem 2.000 e tantos lá que votaram em vocês, ou votaram em alguns de vocês. E se soubessem dessas coisas aqui, não sei se votariam de novo. Vossa Excelência tem uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Eu só pedi, porque Vossa Excelência começou perguntando para explicar o que é pela origem. E eu acho que a explicação é bem lógica. Se Vossa Excelência lembrar, no começo do mandato, teve uma SEI nessa casa, do governo passado, porque não se recolhia. E gente ia para essa tribuna, esbravejava que as mãezinhas de Barretos iam ficar sem a pensão se o Instituto quebrasse. Daí deve ser a origem dos proventos dos parentes que estão empregados, que não pode votar se não perde. É essa a origem. É isso que eu queria explicar para Vossa Excelência. Obrigado. Eu vou ter que falar tudo para você de novo. Repetir tudo de novo. Senhor presidente. Senhor presidente. Você tá que não gosta Senhor presidente. arrancação. Ele quer subir minha pressão. Isso que eu... Não, mas eu acho que cabe aí a preocupação que Vossa Excelência deveria ter em debater as coisas. Se for... Porque, veja bem, acaba querendo ou não, vereador Otávio, acaba chegando a esse nível as coisas. Quer dizer, acaba levando até para situações pessoais ou particulares, porque vocês estão fazendo isso. Não tem nada pessoal comigo, não, está tudo certo. Está lá o deputado com os asseclas, tudo nomeado, está tudo isso. O esquema, vai ser necessário. Mas não estou falando isso. Esquema, Eu não tá estou tudo ligando certo. de lá. Eu Tá estou tudo pensando certo. aqui. Só que Eu o vou, governo não tem nada disso, estrutura, eu vou repetir uma não tem coisa. isso tudo, não tem nada. Você necessário. Acabou. Eu vou Ele contar uma sabe, historinha sabe, aqui. tá tudo certo. Eu já contei essa história aqui. Eu não sei se Vossa Excelência... Faz favor, será que você pode se manter em cima do requerimento, por favor? Eu não estou falando nada, senhor vereador. Mas eu já estou falando que eu vou começar a falar historinha Não, de só coisa fala para ele. particular. Não é Dos para mim que o dois. senhor vai falar. Não, dos dois não. Eu não estou dando a parte a ele. Então, tá bom. Não, O senhor está é deixando que ele tem falar. que fiscalizar a posição dele. Isso sim. O que eu quero, eu vou contar aqui uma historinha para que fique dentro da posição de análise dos senhores vereadores. E eu contei isso aqui há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá quando. Tem uma revistinha infanto-juvenil chamada Asterix. E são personagens mundialmente consagrados. E os dois, é um brutamontes imenso,
de um coração de criança e um juízo de criança, e um pequenininho, que é o sábio na história, chamado Asterix. Esses dois são personagens de 1.500 histórias, bem descritas por dois autores franceses, um deles já falecido, o Goscinny. Tem uma história dessas passadas em que eles vão para Córcega, lá no meio dos corsos, para apaziguar e para defender a Córcega da invasão dos romanos. E a Córcega estava em briga das diferentes famílias por causa de um burro. A história era por causa de um burro que o tataravô de um havia pegado emprestado do outro e não tinha devolvido. Eles conseguiram refazer, o Asterix, o Obelix, unir os corsos contra os romanos e venceram a batalha e todos unidos festejaram a vitória contra os romanos. Acabou a batalha, o tataraneto de um virou para o tataraneto do outro e falou assim: mas o seu avô não podia ter feito isso com o burro do meu tataravô. E virou briga. E começou tudo de novo. É o que acontece aqui. Dizer do tataravô, do bisavô, do não sei o quê, nós não vamos chegar a lugar nenhum quando na nossa realidade atual nós estamos sendo capachos. Eu não. E garanto que nem Lilico, nem André e nem Paçoca. Porque foi esse termo que eu cansei de ouvir daqui do vereador Otávio, que disse a semana passada que não ofendia ninguém. Pau mandado, rolo compressor, apaniguados. E agora, quem é tudo isso? Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado pelos votos do vereador Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues, Olímpio, Paulo Correia e Claudionor Risse. E João Minaré. Está em discussão, está em votação o destaque do requerimento número 1068/2007, de autoria do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 1068. Por unanimidade, o pedido de destaque do vereador Otávio Alves Garcia. Está em discussão o projeto. Vossa Excelência, para falar daqui mesmo, senhor presidente. Esse requerimento eu também vou votar contra, meus pares, se quiserem votar, também acompanhem. E entendo que esse requerimento é a política do que se faz para lá ou para cá. O problema é que se houve esse... Está em discussão, senhores vereadores, está em discussão o destaque do vereador Otávio Alves Garcia com relação ao requerimento número 1068/2007. Com a palavra o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, eu quero deixar claro o seguinte, que eu vou votar contra o requerimento, porque se houve realmente esse problema alegado pelo vereador Lilico, evidentemente que é uma coisa de laboratório, problema de conteúdo de medicamento, que eu não vou discutir, que não é da minha alçada. Mas, da mesma forma que assim faz com relação à prefeitura, não justifica, porque ele poderia também requerer para a saúde, ou algum encarregado, e também para todos os consultórios dentários que utilizavam esse medicamento anestésico, até quando tomaram conhecimento, e mesmo depois ainda continuaram a usar. Então, a sorte é que, se ocorreu algum problema em alguma rede de saúde da prefeitura, o problema foi solucionado e foi sanado. Então, não tenho porquê e a razão de quê, porque teria que ser oficiado a todos os consultórios dentários para que cada um esclarecesse o uso, mesmo depois, se realmente teve algum problema com esse medicamento depois de 2006. Continua em discussão. Eu vou dizer para o vereador Otávio o quanto ele está equivocado e seria bom rever o posicionamento. Eu vou explicar para o senhor.
Na sexta-feira foi a entrega das comendas. Sexta-feira. Sexta-feira, saí daqui e fui lá para o sítio do José Roberto Miziali Yunes, meu primo e dentista, irmão do secretário José Luiz Yunes. E a gente estava conversando sobre administração, sobre as coisas que preocupavam a gente, assim por diante. De repente, ele comentou a respeito desse produto. E disse que é um excelente produto, excelente, que ele usa no consultório dele há vários anos, nunca teve problema com o referido produto. E acredito que nenhum outro consultório dentário tenha tido problemas com esse produto. Significa, e ninguém vai questionar, e eu posso dizer para Vossa Excelência, que embora eu não seja dentista, eu tenho dentes, e posso opinar se o dentista é bom ou não. E posso opinar também qual é o conceito que ele goza diante da população. E esse é um profissional que goza de um excelente conceito diante da população. E me disse, e tenho certeza que também é mulher do Lilico, disse a mesma coisa, que o produto não é agressivo e pernicioso ou erroneamente introduzido no nosso mercado. Tanto que ele continua sendo usado. O problema foi da administração. Alguma coisa aconteceu de errado na administração. E é por isso o teor do requerimento feito pelo vereador Lilico. E é por isso pertinente o pedido dele para saber o que aconteceu de errado na administração. Porque no consultório do Zé Roberto, que usa, e o telefone da casa dele é 4979, é só ligar lá para saber. Se as palavras que eu estou dizendo são mentirosas, ele vem aqui e me chama de mentiroso. Que ele continua usando o produto. Não é um problema do produto. Então sobram duas coisas. Ou é um produto da remessa, ou é um problema da remessa, ou da competência do profissional que está exercendo o trabalho dele na rede pública. Também não acredito que seja isso. Então acredito, senhor presidente, e acredito, senhores vereadores, que o problema seja que o material podia não estar devidamente fiscalizado. E aí vem a defesa do laboratório dizendo que havia solicitado a retirada do produto tempos antes, em 2006, maio de 2006, e aquele lote, porque acontece de alguns lotes virem estar contaminados por alguma coisa. Então, o que está acontecendo na pertinência da observação dele, cabe e até serve para o prefeito se defender, porque pode ter acontecido algum deslize de algum funcionário, ou qualquer outro fator, que não inclua a culpabilidade do seu prefeito, para isentá-lo disso e ele poder justificar que o produto em si é saudável, é usado em todos os consultórios, como realmente é, e que não faria mal nenhum, a não ser aquele lote, por uma razão que aí sim o senhor prefeito é que deveria explicar. Aconteceu de nós termos sido notificados indevidamente, não veio para a nossa secretaria, foi para a Secretaria de Olímpia, o aviso de que esse lote deveria ser retirado, sei lá, qualquer pretexto, qualquer história podia ser contada. A população é tão bondosa que ela acaba aceitando até as grandes mentiras e as besteiras ditas em nome da democracia, o do direito e coisas semelhantes. Mas eu acho que os senhores vereadores aqui estão perdendo a oportunidade de dar ao prefeito uma possibilidade dele se justificar que o produto vai continuar sendo usado, senhor presidente. E aí vai que aconteça uma tragédia, e pode acontecer, porque entre as coisas possíveis existe a sensibilidade da pessoa a um determinado produto. Vamos imaginar amanhã que se use o Citaneste de novo numa outra pessoa, e a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, morra, o que pode acontecer perfeitamente. E aí? Aí toda a população vai dizer que o senhor prefeito é um assassino porque não tirou do mercado. Quando caberia a ele justificar perante a população que o produto foi introduzido e foi retirado do mercado em razão da comunicação do laboratório. É isso, senhor vereador Otávio, senhores vereadores que vão votar contra, que vocês estão se furtando de saber e de defender o que vocês falam de boca cheia o tempo todo, defender a população. Não estão defendendo coisa nenhuma, não. Estão defendendo um prefeito que, diga-se de passagem, está precisando explicar muita coisa, mas muita. E essa é uma delas. Felizmente, para todos nós, a equipe profissional que presta serviços, mesmo que não corresponda às expectativas no sentido de cumprimento de horário, isso eu falo da classe médica,
O senhor já conferiu, senhor vereador, tá? O senhor foi lá na saúde mental? Teve profissional que nem foi lá semana passada. Nem foi lá trabalhar. E ganha 73%. Eu citei isso aqui para Vossa Excelência. Não, porque Vossa Excelência estava preocupada que eu falei aqui a respeito de gente que não cumpria a carga horária. Não, isso aí é outra coisa. Então, vai procurar saber. O senhor vai ver que vai ter muito mais gente do que o senhor pensa. Mas voltando aqui ao requerimento, eu acho que da parte dos dentistas, o cumprimento vem sendo feito muito mais a rigor, muito mais a corresponder às expectativas. Mas eles não fazem milagre. Ninguém faz milagre. Então, senhor presidente e senhores vereadores, desinformados vereadores, seria bom saber exatamente o que se passa e que não sejam contadas histórias, porque se mente numa resposta a um requerimento, está passível de ser punido por situações jurídicas plenamente cabíveis. Está na hora de saber as verdades dos fatos, de uma razão só explícita. Por que que o produto não foi retirado do mercado há 1 ano e pouco atrás? Esse é o questionamento básico. Porque o produto, senhor presidente e senhores vereadores, vai voltar para o mercado, vai voltar a ser licitado, vai voltar a ser consumido, porque esse é o conceito de anestésico de primeiro nível. Só que houve um incidente que requer uma explicação à população e não simplesmente fazer de conta que não aconteceu nada e querer tampar o sol com a peneira. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. O requerimento número 1068/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado com os votos do vereador Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues Oliveira, Paulo Correia, Olímpio Jorge Nabem e Claudionor Risse. Justificativa de voto, vereador Minaré. João Alberto Minaré. Requerimento número 1070/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que requer oficiar a gerência local do Banco Itaú, solicitando informar a possibilidade de instalar terminais eletrônicos em locais estratégicos de nossa cidade. Em votação, o destaque do requerimento número 1070/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o destaque, com a palavra o autor, o vereador Olímpio Jorge Nabem. Hã? A todos. Eu pensei que fosse só esse. Senhor presidente, já que tem tanto rigor no cumprimento do regimento, o regimento fala que vai ser discutido isoladamente. Então vamos ter o mesmo rigor para todos os vereadores. Está em discussão. Está em discussão. Está em discussão o requerimento número 1070/2007. Bom, obrigado, André. Agora eu ganhei mais tempo. Bom, isso é bom. Senhor presidente. Olha, senhor presidente, eu fico contente porque, graças a Deus, eu apresento algum material, alguma matéria para ser discutida aqui na casa, né? Eu gostaria também de verificação de presença, viu, senhor presidente? Porque é importante que o vereador saiba respeitar que quando um colega vem aqui discutir alguma coisa, sabe pelo menos ouvir, ao invés de ficar resmungando aí. Vereador Olímpio, eu autorizei o vereador Kiko a sair para fazer senhor presidente, com relação ao requerimento 1070, tem tudo a ver, o presidente está atrapalhando minhas palavras aqui. Tem tudo a ver, senhor presidente, com o que foi discutido na casa com relação ao Banco Itaú. Lógico que toda mudança gera uma série de polêmica e nós estamos tentando ajudar a população, principalmente os funcionários públicos, solicitando aqui, através desse requerimento, senhor presidente, que se instale alguns caixas, terminais eletrônicos
principalmente no supermercado Compre Bem, no terminal rodoviário, que vai ser de bom grado para os funcionários públicos, porque em se tratando de quase 2.000 funcionários públicos, Paulo Correia, entendemos que essas pessoas, esses funcionários precisam de caixas, de mais opções para poder estar buscando as suas solicitações diárias. Então, em contato com a nossa gerente, a Adriana, gerente do Banco Itaú, eu pedi a ela, encarecidamente, que providenciasse, junto à sua agência principal, condições para que os funcionários públicos possam ser bem atendidos. Nós entendemos que, quando eu tomei conhecimento, senhor presidente, de que lá foram colocadas 80 cadeiras para ser atendido um a um o funcionário público, eu, logo no primeiro dia, houve um constrangimento da parte dos funcionários que lá se dirigiam, porque quando um funcionário, João Minaré, se deslocava daquele local que estava sentado para ir ou a um banheiro, ou fazer qualquer coisa, outra pessoa que estava aguardando tomava o lugar daquela pessoa e começou a ter problemas quanto à sequência das pessoas que estavam sendo atendidas. Propus para ela que fosse entregue senha, para que melhorasse, porque os funcionários estavam reclamando. Então, fui lá ver pessoalmente. Lógico, um atendimento desse naipe, onde há necessidade de apresentar documentos, onde há necessidade de dar alguns esclarecimentos, ele é um atendimento um tanto delicado. Por isso, há necessidade de que a pessoa possa estar realmente se inteirando do novo empreendimento que está sendo feito. Quer uma parte? Eu acho que o vereador realmente ele tem obrigação de ir ao local, verificar, sugerir, procurar fazer o melhor, ajudar com sugestão, porque às vezes tem pessoas que discutem aqui, mas nunca nem lá vê como que um funcionário recebe, se ele está sentado ou se está de pé, se tem cadeira ou não para ele sentar. E aqui dentro tem pessoas desse tipo. E às vezes vem criticar, igual aquela hora que eu disse, Olipim, que que eu achava necessário fazer um voto de louvor e congratulações, que chiaram aí, e votaram, está aqui, ó. Foi votado por unanimidade a iniciativa de Vossa Excelência. E ela ficou muito feliz com isso. Não, Vossa Excelência está de parabéns, porque quando Vossa Excelência disse aqui da competência da gerente e ressaltou aqui várias coisas, isso é importante. E foi votado aqui, ó, para quem não sabe, por todos os vereadores dessa casa. Quer dizer, dia 17 de agosto, votaram a favor elogiando a mulher. Hoje vem criticar. Pelo menos sem saber o que está falando. Inclusive, eu quero aproveitar a sua parte e dizer que um colega nosso, o Beto, muito conhecido, Beto de Itaú, que não está na agência de Barretos, foi requisitado ele mais um outro funcionário para estar ajudando, ajudar nesse momento onde tem muitos funcionários, um atendimento aumentou, e ele estava aí prestando serviço semana passada. Só para encerrar. E o pior de tudo isso, que tem vereador que falou que eu votei... É para falar sobre o requerimento ou pode devagar de novo? Porque o vereador Júnior não conhece o requerimento. Vereador André, com a palavra, eu estou discutindo o coisa do vereador Itaú. Euripinho. Certo, do Itaú. Estou discutindo. Estou dizendo assim, que teve vereador que falou que eu votei sem olhar, sem ler. Eu acho que quem votou e não leu foi quem falou. Porque está aqui, foi votado dia 17. Elogiando, congratulando, certo? Aplaudindo a mulher. Agora, hoje vem aqui fazer críticas infundadas. Quer dizer, a preocupação é aquilo que eu disse. Não é o problema do povo lá, porque lá tem as cadeiras, tem tudo. É o problema dos 10 milhões. É esse que é o problema. E sabe que vai ser um dinheiro muito bem empregado e vai ser um dinheiro que, se Deus quiser, vai fazer uma fartura muito grande para Barretos. Obrigado, Olipim. Pela ordem, o vereador André Rezec. Vossa Excelência se gaba de tanta democracia, só que Vossa Excelência, na hora que algum vereador da oposição sai do assunto, inclusive o vereador Mandioquinho adotou o mesmo procedimento. Começa a bater, manda calar. Agora o vereador não sabe nem o que está falando, porque quem disse que ia apresentar um requerimento já foi apresentado a ele, e eu não vi de Vossa Excelência, embora ele esteja cobrando aqui. Então gostaria que Vossa Excelência usasse o mesmo peso e a mesma medida para as duas bancadas. Vossa Excelência, o vereador André Rezec, eu gostaria que Vossa Excelência pensasse melhor sobre isso.
porque o senhor vai constatar que não é verdadeiro o que o senhor está afirmando. Continua a palavra em discussão do projeto, o vereador Euripinho. Paulo Correia pediu uma parte. Obrigado pela parte, vereador Euripinho. Como eu já mencionei na primeira fala, eu acredito que é um grande avanço em termos de prefeitura. Isso aconteceu com o governo do Estado, o Tribunal de Justiça, está aqui até o nosso colega Fernando, que trabalha no Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça foi obrigado a passar as contas que era do Banespa para a nossa Caixa. É lógico que no começo vai acontecer vários entraves. Até foi objeto de requerimento desse vereador aqui, vereador Euripinho, que, como a gente conhece as condições físicas da nossa Caixa, que se estabelecesse novos pontos de atendimento, mesmo sendo caixa eletrônica, como Vossa Excelência está pedindo. Eu acho interessante, eu acho que até que poderia até esticar um pouquinho, fazer um adendo aí, colocar mais pontos na cidade. E a nossa Caixa atendeu a esse pedido. Hoje você vai no shopping, tem um posto da nossa Caixa, você vai dentro da Secretaria da Saúde, tem um posto da nossa Caixa, você vai no batalhão, tem um posto da nossa Caixa. Então, o que acontece? Isso, dentro se não me engano, da rodoviária, vários setores foram contemplados com relação a esse autoatendimento. Eu acho que deve ser feito o mesmo. O que nós não podemos deixar de falar que é uma conquista. É uma conquista, porque quiçá daqui para frente, não sei, vence o prazo, é um prazo de 5 anos, 4 anos, 5 anos. Outro prefeito, se vai estar prefeito A, prefeito B, prefeito C, vai ter que ter a hombridade de fazer nova licitação. Porque isso aconteceu e agora vai ser seguido esses novos padrões. Agora poderíamos fazer alguns outros pontos, vereador. Foi excelente iniciativa da parte de Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, o aparte, ele, no caso do Polo, serviu para engrandecer esse requerimento. Eu vou acatar a sugestão do Polo, colocando esse adendo, nossa diretora, para poder aumentar mais esse posto de atendimento, para poder ajudar esse funcionário. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Eu solicitaria o senhor que permanecesse. Que número que é esse requerimento, senhor vereador? 1070. Continua em discussão o requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Depois está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não pretendia fazer uso da tribuna, mas eu vim porque eu acho que se faz necessário esclarecer algumas coisas. Primeiro, porque o requerimento do vereador Lilico, em momento nenhum, criticava, elogiava, enaltecia ou qualquer coisa do gênero, ou o Itaú, ou o Banespa, ou a gerente, ou qualquer pessoa. O que pedia era uma cópia do contrato. E o contrato tem que estar claro quais são os deveres e quais são as obrigações. Porque eu acho que ninguém aqui carece de inteligência suficiente para saber que banco não perde dinheiro. Se está ganhando, se está pagando 10 milhões, obviamente que o lucro que o banco vai ter é maior. E isso não é o Banespa, não é o Itaú, são todos os bancos. É qualquer empresa. Uma empresa é um contrato, uma empresa é algo que é feito para ter lucro. Por favor, vereador Lilico. A não ser se pedir alguma coisa, o jeito que eu pedi o contrato, já é ofender. Amanhã eu vou lá falar para a gerente que eu pedi isso, para avisar ela, para ela não saber, senão algum vereador que vai interpretar isso, que talvez não sabe nem ler o requerimento, vai lá falar que eu quis ofender ela, né? Exatamente. Então, no requerimento do vereador Lilico não tinha nenhuma ofensa, tinha pedindo a cópia do contrato, onde está escrito, é obrigação da prefeitura isso, é obrigação do banco isso. Certamente, se a gente tivesse contrato, possivelmente no contrato, deve ter que ter tantos bancos eletrônicos para atender todo mundo. Se não fez isso, foi uma falha do contrato. Agora o vereador vem e propõe. Óbvio, é útil que tenha, não só lá, não só no terminal rodoviário e não só na Copercisa, como perto do Barretos 2, da faculdade, em todas as regiões de Barretos. Mas isso não precisava ser requerimento, não. Isso tinha que estar previsto no contrato. Só que o contrato a gente não tem acesso para ler. Então, o que acontece? Agora nós estamos... Vereador Kiko.
Vossa Excelência, senhor vereador, deve dizer também que o banco ganhou um contrato por 5 anos. Né? Ganhou como é que chama? Licitação. A licitação por 5 anos. Pagou 10 milhões e 200 mil reais. Significa que ele vai ganhar 2 milhões e 40 mil reais no mínimo por ano, a não ser que ele seja burro. Como Vossa Excelência bem orientou, ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. Então, ele está ganhando mais do que 2 milhões e 40 mil reais por ano com esse tipo de procedimento. Lógico que ele tem que investir, porque quanto mais ele investir, maior vai ser o ganho dele. Então, eu acho que requerimentos como esse aqui são apenas oportunistas, porque já sabe que vai acontecer isso mesmo, que vai esparramar para diferentes lugares, e se souber demais em outros requerimentos dizendo a mesma coisa, então eu já antecipo meu voto, desse já de um monte de outros que eu vou votar contra, porque isso é simplesmente uma situação de tirar vantagem de uma coisa que já vai acontecer. Exatamente. Mas o que nós não podemos falar, o que vai ou não vai acontecer, é porque simplesmente se nega o direito dos vereadores, que tem a função constitucional de fiscalizar. Aqui tem a função a bancada de sustentação do senhor prefeito tem a função de barrar a fiscalização. Na sessão anterior, na sessão ordinária anterior, eu escutei aqui que eu só não tomei providência porque eu nunca vi nada do governo Emanuel. Então, funciona mais ou menos como diz aquela música do Gabriel Pensador. Quem falar vai ter que provar. E se alguém provar, vou pegar na esquina, porque não pode provar, porque aqui nós temos a maioria e a questão é de voto. Então, eu acho que não é bem por aí. O Supremo entendeu até que as minorias têm o direito. O que quer dizer é o seguinte, se for levar essa interpretação para frente, que a partir do momento que o prefeito fechou a maioria dentro da Câmara, ele virou o dono da cidade. Ele pode fazer o que quiser. Não compete mais fiscalizar. E pode fazer o que quiser errado. Só para encerrar e concluir, eu queria deixar muito claro que ao vereador João Minaré, ele disse, está aqui o requerimento, ensinou que eu não sabia o que votei. O requerimento foi de autoria do vereador Euripinho, e nós votamos todos, inclusive Vossa Excelência, no requerimento. E pelo regimento interno da casa, a partir do momento que um requerimento é aprovado, não se pode fazer outro requerimento igual. O que eu estava tirando sarro de Vossa Excelência é que a partir do momento que já mandou um requerimento, mesmo regimentalmente, não se pode mandar outro requerimento igual, porque o regimento interno da casa... Então, Vossa Excelência estava falando, está aqui o requerimento que Vossa Excelência votou. Eu votei. Vossa Excelência estava propondo fazer ele de novo, o que é antirregimental. E foi exatamente isso. Então, só queria explicar para Vossa Excelência exatamente do que eu estava rindo. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, eu estava ali atentamente acompanhando as discussões dos colegas e estava imaginando comigo uma coisa que nós, vereadores, temos que se preocupar. Vereador Mandioquinha, o presidente se retirou e Vossa Excelência assumiu. Que benefício que o Banco Itaú vem trazer aos funcionários públicos municipais da nossa cidade, colaboradores para o progresso dessa cidade. Essa é uma preocupação que nós, vereador Paulo Correia, temos que estar muito atento, porque o Banco Itaú, o Banco Banespa, a Caixa Econômica, o Banco Real, seja o banco que for, ele pagou para administrar a conta da prefeitura, movimentar a conta da prefeitura e dos funcionários públicos. E nós temos que ter uma preocupação muito grande, sim, é com o servidor que vai pagar taxa, que vai ter contas abertas para fazer empréstimo e com juros elevados.
Essa é a preocupação que nós temos que ter. Questão do recurso que a Prefeitura está recebendo, pode ficar tranquilo que o prefeito vai gastar ele de uma maneira, com certeza, bem gastado. Agora, a preocupação maior é como que o trabalhador, como que o servidor público, como que nós, barretenses, vamos pagar nossa taxa lá. Porque o Banco Itaú não pagou 10 milhões porque gosta do prefeito. Ele pagou porque ele vai retirar. E vai retirar em cima do servidor público municipal que lá tem a sua conta. Ele vai tirar em cima de taxas que a população barretense vai lá pagar. Eu não quero saber de gerente de banco, se ela é boazinha, se ela é o que for. Isso é um dever, é uma obrigação que o gerente de banco tem que ter, até porque nós pagamos para eles. Eu confesso para os senhores que eu procuro nem ir em banco, porque banco, ele cobra para movimentar o nosso dinheiro, Cláudio Honor. Então, o Banco Itaú não está fazendo favor nenhum em pagar 10 milhões para movimentar um orçamento de 170 e poucos milhões. E que louvor tem que dar a banco? Elogios. Nós temos que ficar atento como que vai ser feito e acionar o sindicato do servidor público municipais para que fiscalize, porque vai abrir a porteira de empréstimo, vai ter uma facilidade muito grande, e o meu presidente, Existo, é bancário, ele sabe muito bem que quando o trabalhador tem necessidade, ele corre no banco, e nós temos que ficar atento, e eu tenho essa experiência, que quando veio o empréstimo em folha de pagamento, 80% dos funcionários do Minerva ficou com o salário preso no Banespa. Porque o Banespa abriu as portas de fazer empréstimo, era tão bonzinho que o pagamento ficava tudo para pagar o juro, não para pagar o empréstimo. Isso é grave. E é essa preocupação que nós, vereadores, temos que começar a ter. Elogiar banco, eu não vou elogiar de maneira alguma. Primeiro, porque eu não sou bancário. Segundo, porque eu não tenho... Eu pago para movimentar minha conta no banco. E pago caro. Agora, eu tenho uma preocupação que o sindicato deveria ter, como que vai ser movimentada a conta, quanto que os trabalhadores vão pagar de juro, como que vai ser o juro de empréstimo que já começa a ser feito, como que vai ser cobrado as taxas de juros do movimento que a prefeitura vai fazer, porque a prefeitura, o Banco Itaú, ele não pagou 10 milhões porque ele gosta e ele ama Barretos, não, ele pagou porque ele vai fazer um movimento milionário, que qualquer banco queria. Então, eu entendo aqui que a discussão, e o vereador Lilico me cobrou, você está quietinho por quê? Eu disse para ele, porque não tem nem sentido discutir quando a gente vê que quem vai ser prejudicado é a população, é o povo e é o servidor público municipal. Nós não sabemos como que vai ser as taxas. Então, senhor presidente, eu entendo que a discussão do requerimento, a questão de caixa eletrônica, é um dever do banco de facilitar o atendimento. Hoje, o Banco do Brasil tem caixa eletrônico dentro das lojas de conveniência. Lá no Berrantão tem, lá no posto Minerva tem. Vários postos que a gente para na estrada, tem lá o caixa eletrônico.
né? Eu acho que isso é um dever. Hoje, o serviço, a prestação de serviço, a concorrência de quem faz o melhor, tem mais cliente, é um dever do banco. Agora, a preocupação que essa casa tem que ter, que nós, vereador, temos que começar a fiscalizar. E eu disse isso para o Juliano. Qualquer vereador pode perguntar para o Juliano. Falei, Juliano, quando eu assinei a autorização do empréstimo em folha de pagamento do frigorífico Minerva com a financiadora, com o banco, foi o maior erro que eu fiz e eu não vi a hora de terminar o prazo, porque todo mundo fazia empréstimo. Todo mundo. A coisa mais fácil que tem. O cidadão reclamou lá na sessão que está precisando pagar a luz, o banco corre lá e fala que tem, olha, pode assinar aqui que eu te empresto dinheiro, você paga a tua luz, mas depois ninguém sabe quanto que é a taxa de juro, quanto que vem o seguro, quanto que vem não sei do que, e acaba o salário do servidor público, como de outra qualquer empresa, ficando toda no banco. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu entendo que, eu acho até que deveria ser feita uma campanha o servidor público, e eu fiz isso aqui na casa, quando os funcionários me procuraram, e disse o seguinte, olha, você assinou o contrato com Banespa. Foi isso? Quem pode? Me ajuda aí. Foi Banespa? E nós queremos na Caixa. Falei, olha, cada um fica livre. Pode tirar o dinheiro de lá e movimentar na Caixa. Fiz isso. Eu acho que isso teria que partir da prefeitura. Entrou na conta do funcionário, imediatamente, Kiko, ele retirar e passar para outra conta de outro banco e movimentar o salário dele. É a conta de entrar e sair. Aí sim eu acho que havia uma democracia, havia uma transparência. Nós precisamos ter cuidado como que vai ser feito esse trabalho na prefeitura. Quanto aos 10 milhões, eu acho que foi muito bom. Tenho que parabenizar o acerto que foi feito, né, como que vai ser gastado, com certeza vai se gastar na nossa cidade. Qualquer prefeito, seja o Manuel ou qualquer outro que teria lá, com facilidade ia gastar o dinheiro na cidade. Agora, vamos ver quem vai pagar os 10 milhões. Essa é a pergunta que eu deixo naqueles que falam que defende o povo, que defende o trabalhador. Muito obrigado. Eu vou fazer uso discutir o requerimento do vereador Euripim. Da hora. Eu faço uso dessa tribuna, primeiramente, para cumprimentar o vereador Euripinho pela iniciativa muito louvável de solicitar a instalação de 2 caixas eletrônicos, 2 terminais na cidade. Mas eu gostaria de dizer, vereador, que é pouco, muito pouco. O Banco Itaú vereador, ganhou favor, a licitação. Tem vereador na tribuna, mas eu sei, mas Foi eu estou ouvindo feita- aqui, está paralelo aí, todo mundo agora. Foi feita Desculpa. a escolha do banco. Então, ô Lipinho, faz favor, seu Lili, parece que tem formiga naquela cadeira, não senta? Você está no formigueiro aí, mano? Senta um pouquinho, faz favor. Ah, pô, Foi feita a escolha do banco através de um processo de licitação que eu acredito que é a forma mais democrática de se vender o serviço, que demonstrou a transparência da Prefeitura Municipal dentro da capacidade dela. E tenho acompanhado essas licitações que vêm acontecendo em todas as cidades do país. E venho acompanhando também a disputa dos bancos por essas contas. Portanto, tal fato passou a ser corriqueiro. Ainda tive um parâmetro, porque o Banco Itaú ganhou a concorrência para
para absorver a folha de pagamento dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro por um montante formidável de, se não me engano, 3 milhões de reais, 2 milhões de reais. 3 milhões de reais foi o quanto a nossa Caixa teve que desbancar, desembolsar, para ficar com as contas do funcionalismo público estadual, agora na gestão José Serra, inclusive colocando o banco numa situação financeira muito difícil, porque ela não tem essa estrutura toda para desembolsar o que ela desembolsou. Então, isso passou a ser um negócio normal, corriqueiro, 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais no estado de São Paulo e 2 bilhões no estado do Rio, numa proporção assim impressionante. Agora, o objeto da prefeitura, ao fazer o contrato com o banco, seja de qualquer forma, licitação ou proposta direta, é no sentido de arrecadar para o desenvolvimento de alguma ação que ele pretenda fazer. Tá certo? Beneficiando diretamente o contribuinte barretense. Foi o caso daqui. Agora, eu não entendo, eu acho que não deve ser preocupação da prefeitura a relação que esse banco vai ter com o seu funcionalismo. Se ele for optar por ter menores taxas nos empréstimos, nos financiamentos, menores tarifas, ele vai ter que abrir mão do montante a ser arrecadado. Esse papel de zelar pelas condições comerciais do banco é papel do sindicato representante da categoria. Esse sim tem todo o direito e toda a obrigação de ir negociar com o banco, negociar com o prefeito, denunciar, pôr no jornal, fazer manifestação e conseguir melhores condições para aqueles que ele representa. Essa deve ser a preocupação do sindicato. A prefeitura, ela pretende arrecadar o máximo que for possível para desenvolver as ações que ela planejar durante aquele período coberto pelo contrato com o banco. Vossa Excelência tem uma parte, vereador Kiko Misiari. Obrigado, senhor presidente. Senhor, agora ocupando a tribuna como vereador. Vossa Excelência falou um tópico muito interessante com relação à fiscalização feita pelo sindicato. E é oportuníssimo isso, porque eu me lembro que existe uma lei dessa casa, feita pelo então vereador Beto do Itaú, exatamente o funcionário do Itaú, em que ele determinava que os bancos poderiam ter filas no máximo de 15 minutos de espera. Esse projeto foi discutido, debatido, mas foi aprovado aqui na casa. E nunca foi respeitado. Os bancos alegam que existem leis maiores, enfim, mas isso não foi respeitado. Eu alterei e passei para 20 minutos, vereador Kiko. Eu fiz melhor. um novo projeto alterando para 20 minutos. Mas eu acho que Vossa Excelência vai ter que refazer, senhor vereador. Vai ter que refazer para 2 horas, 2 horas e meia, porque considerando a demanda que vai existir e a condição atual do banco e a falta de treino exatamente para lidar com essa enorme demanda, 2 horas vai ser pouco na fila. Então o banco vai pagar tantas multas que não vai valer a pena ele ter vencido a licitação, mesmo computando um lucro que ele vai ter, que a gente espera que seja, ou a gente acha que vai ser elevado. O Banespa vinha fazendo isso, mas também vinha ignorando os valores, né, de tempo, e muitas pessoas ficavam, às vezes, até mais. Mas a gente observava que eram só naqueles momentos de pico, né, exatamente nos momentos de pagamento. Mas é esse que interessa para o usuário comum do banco. O grande usuário vai se favorecer de outras formas de atendimento.
Mas nós sabemos que a grande maioria que vai ser usuária lá no Banco Itaú, como é em qualquer outro banco, vai ser de uma minoria de representatividade financeira baixa, mas que no volume é praticamente 70%, 60% do que significa a folha de pagamento da prefeitura. Então é muito dinheiro. Então eu pergunto para Vossa Excelência está arvorando a obrigação para o sindicato do qual Vossa Excelência é representante. Vossa Excelência fala como... Eu não. Não é mais? Não, eu sou representante do Sindicato dos Bancários. Então... Eu estou falando que quem representa o funcionalismo público municipal é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Eu estava pensando que Vossa Excelência estava pensando também na defesa dos funcionários do Banco Itaú. Não. Então, são interesses então vai ficar mais grave divergentes. ainda. Vai ficar mais grave ainda. Porque eu acredito que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais não vai tomar o posicionamento exigente, porque não foi capaz nem de tomar o posicionamento exigente com relação aos salários, que foram aumentados aí a nível de um processo meramente inflacionário, segundo o prefeito. Ou segundo a Fiesp, sei lá qual que estabeleceu que o salário, que a inflação foi 3,98. Então a coisa é mais preocupante ainda, porque eu vou deixar isso assim, pendente nesse aspecto, senhor vereador. Quanto seria a multa que o Banco Itaú teria que pagar pelas possíveis demoras que vão ocorrer? Até num simples caixa eletrônico. Até quando o sistema cair, que é a coisa mais comum de acontecer. Caiu o sistema. E aí, como é que fica para dizer que a paulada vai ser aonde? Então, senhor vereador, eu acho que está na hora de, pelo menos, a gente uma vez sonhou isso aí, que Barretos passasse a servir de exemplo para algumas coisas. Essa poderia ser uma, de que o cidadão soubesse que ele realmente tem direito. E não simplesmente vai ser manipulado com uma massa de manipulação e amém. Mas a coisa deveria ter começado por aqui. É um lugar que a gente pode fazer valer, porque a gente sempre disse que a gente representa o povo. Mas eu acho que nem sempre com dignidade. Obrigado. Senhor vereador Mandioquinho, eu solicitaria mais 5 minutos para mim concluir a minha linha de raciocínio. O senhor tem mais 5 minutos. Bom, dentro da colocação do vereador Kiko, eu gostaria de dizer que existem outras saídas, vereador Kiko, e que não está se levantando nesse momento porque está num período de transição. E como toda transição significa mudança, toda mudança incomodam as pessoas. Nós estamos, no caso aí, não dando a confiança ao banco vencedor. Eu sou funcionário do Banespa, agora sucedido pelo Banco Santander, eu torceria, se eu pudesse, a única coisa que eu poderia fazer é torcer para que ficasse o Banespa, até porque os 5 companheiros que trabalham lá agora correm risco. Mas enfim, nós temos que dar esse voto de confiança ao Itaú. E quero dizer que essa lei, ela infelizmente não é cumprida de uma forma ampla, porque a população não sabe reclamar. Mas eu posso dizer para Vossa Excelência que tem inúmeros casos no PROCON de reclamação contra o não cumprimento desse tempo de espera nas filas dos bancos. É um dos itens mais citados no PROCON, isso eu estou dizendo que são dados que o Sindicato dos Bancários compila mensalmente. Então, a população mais esclarecida, ou que tem acesso a essas informações, tem tomado providência nesse sentido. Existe uma outra situação que eu gostaria de colocar, é de que hoje existe uma lei, uma determinação do Banco Central, que o funcionário não é obrigado a receber pelo banco que a empresa efetua o pagamento. E foi criado até um documento bancário, aonde ele vai ao departamento pessoal da empresa e requer que o pagamento dele seja feito no banco que ele determinar. E o banco que detém a folha de pagamento, como no caso o Itaú aqui, a partir de hoje,
do funcionalismo da prefeitura não pode cobrar nenhum centavo dele por esse dinheiro pernoitar na conta dele. Então, ele vai receber num outro banco. Nem CPMF. Existe ainda... uma parte, vereador Paçoca. Obrigado. Você fez um pronunciamento que eu consegui buscar no alto. E você é bancário, você vai me informar. A prefeitura deposita na conta do funcionário, certo? Certo. Ele já deixa a autorização para imediatamente passar para o outro banco que ele movimenta, que é da preferência dele. Sim. Tudo bem, tá. Essa transferência que o Kiko fez a pergunta, que eu também estou perguntando para você, não tem nenhuma taxa. Nenhuma taxa. Então, é isso que eu queria saber. E é transferido... Eu acho que é isso que o sindicato, que você fez um pronunciamento há minutos atrás, que o sindicato tem que agir, que ele tem que cobrar, que ele tem que fiscalizar. É isso que o sindicato tem que orientar o servidor público. Que mude de banco se ele achar que deve, que não é, eu acho que não é uma decisão nossa da Câmara, ele que tem que decidir o que ele quer, mas que ele não seja lesado com taxas altas se o banco vir cobrar, porque se for igual ao outro, que ele deixe lá também, isso aí não... Então, vereador Anastácio, nesse caso, o próprio Banespa está tomando essas medidas de convencimento do funcionalismo e, inclusive, está montando uma agência muito próxima da prefeitura para manter essa clientela. Portanto, eu acho que nessa explicação, nessa explicação, dá para entender perfeitamente que o problema com o funcionalismo tem que ser abordado de outra forma e que isso, para os bancos, trata-se de um negócio. Tá certo? E eu gostaria, se possível, mais um minutinho para mim concluir. Exatamente. Na verdade, eu cobro do... O senhor quer mais um minuto? Mais um minuto, por favor. Eu fico satisfeito, porque aí dá gosto a gente ver uma discussão limpa, sem ofender. Então, eu fico até feliz de ver uma discussão dessa, bonita. A gente sabendo que está todo mundo prestando atenção, né? Menos o Olipim, que está meio fora, mas está tudo bem. Entra ainda um outro ponto, e que, mais uma vez, eu cobro o sindicato dos servidores. Poderia, para evitar que o funcionalismo entre nesses juros altos, nestas taxas de tarifas altas, o sindicato deveria já ter pensado há algum